das lições da noite. Obrigado, Senhor, por permitir essa nossa reunião toda segunda-feira. Que a paz, a harmonia e a nossa sintonia com o nosso plano espiritual se faça presente durante a aula. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Antônio. Bom, meu áudio tá bom, né? Estão todos me vendo também? Danuta. Vamos lá. Danuta, só coloca em modo apresentação. Lá embaixo, ó, do PowerPoint, lá onde tem o 75%, tá vendo? O botãozinho da esquerda, esse aí. Legal. Vamos lá. Walter, o jugo leve. Será que você pode ler o item 1 pra gente? Claro. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Então, o que seria o jugo, né? O jugo é uma peça de madeira que era usada para atrelar os bois, ou também conhecido como arado. Era uma sujeição imposta pela força, né? A opressão, vínculo à submissão e obediência. Então, aqui como a gente vai falar do jugo de Cristo, né? O que seria o jugo de Cristo, né? Alguém tem algum palpite para dar o que é o jugo de Cristo? O jugo de Cristo é o amor e a caridade. O amor é que ele fala, né, do nosso amor interno, amor ao Cristo interno, que é o mesmo que Deus em nós. Amor ao próximo, que é a outra face de nós também, pois é também um filho de Deus, né? O amor sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. O que a gente tem, né, nesse jugo de Cristo, né? Ele nos conta que com Jesus, né, com essa lei divina, né, essa lei de Cristo, ele impõe o amor e a caridade, né? É isso que ele impõe. Então, por exemplo, a cada problema que a gente tem, um problema de, por exemplo, perdão, qualquer outro tipo de problema que a gente tenha, que a gente não consiga... Peraí, gente, deu uma travada aqui. Que a gente não consiga colocar o amor e a caridade, ficará muito difícil. Tem uma passagem do Chico, que Chico gostava muito dos animais. E certa ocasião, o seu cachorro de estimação ficou doente. Ficou muito doente. E o seu vizinho, vendo esse sofrimento, o que ele fez? Ele viu o sofrimento do Chico, o cachorro lá numa fase agonizante. O vizinho falou, vou ajudar o Chico. Eu vou sacrificar o cachorro. Ele foi lá e sacrificou e matou o cachorro do Chico. Então, aquilo ficou, né? Quando o Chico viu aquela situação, o Chico ficou com aquela raiva, né? Um exemplo que eu estou dando aqui do vizinho, né? Então, ele ficou com aquele sentimento, né? Aquele sentimento de não perdoar, de ficar com aquela mágoa do vizinho. E aí aquilo começou a atrapalhar os trabalhos mediúnicos. Então, Emmanuel vai até ele e fala assim, Chico, você precisa fazer alguma coisa para consertar essa situação. Ele falou, mas ele mata o meu cachorro e eu tenho que consertar a situação? Ele falou, mas está atrapalhando os trabalhos e você precisa se libertar, você precisa perdoar. E aquela nuvem negra que estava atrapalhando ele, falou assim, agora você vai descobrir o que seu vizinho quer, o que ele mais queria ganhar e você vai dar para ele.
Então ele pega, vai lá e descobre que o vizinho queria uma máquina de costura, né? E ele não tinha nem condições para isso. Ele ia ter que parcelar em várias encarnações para ele conseguir pagar a máquina, né? Então ele vai lá e compra a máquina, né? Daquela forma assim, bem difícil, né? Entrega para o vizinho. Na hora que ele entrega essa máquina, aquilo abre um clarão de agradecimento do vizinho. Isso toma ele, né? E apaga aquela mancha negra que estava incomodando ele. Então, assim, ele fala que a receita não é do Emmanuel, a receita é do Cristo, né? Então, o jugo seria isso, a gente, com os exemplos do Cristo de amor e caridade, não que não vai ser fácil, né? Por exemplo, aquelas coisas pesadas que nós levamos, né? Aquelas mágoas, as dores, as lutas, vai ser difícil, mas com a confiança, né, no Cristo, com a confiança na sua lei, né, que é o que ele impõe como jugo, é a sua lei de amor e caridade, vai ser mais leve. Então nós vamos ter a nossa cruz para carregar, porém com essa fé, com essa confiança, né, e praticando a lei do amor e da caridade, nós iremos conseguir com mais facilidade encarar as nossas provas, tá? Então é isso que vem dizer o jugo de Cristo. Vinde a mim todos os que estão fatigados e eu vos aliviarei. Então, é aquilo que a gente falou, né? Todos aqueles que estão cansados e, né, que seriam fastigados e eu vos aliviarei. Então, é isso, é a gente ter o amor e a caridade, né? Cristo nos aliviará. É aquilo que eu havia dito, né, sobre o amor e a caridade. Eu esqueci de passar o slide aqui. Aí ficou o slide depois. Vou para frente. Então, o Cristo nos dá o seu caminho, que é o Evangelho, que é o jugo leve, com a prática do amor e da caridade. Então, se nós aceitarmos, né, os nossos fardos serão mais suaves. Vilda, é que quando a gente tem essa fé inabalável em Deus, né, em Jesus, esse jugo realmente fica, para a gente, né, dentro do nosso entendimento, fica tudo mais fácil realmente, né? Aquele peso que em situações difíceis a gente teria, eu penso que ficaria extremamente suave, por a gente acreditar, para a gente ter essa convicção, né, de que a gente passa por aquilo que a gente tem que passar, né, pelos nossos sofrimentos, que muitas vezes a gente tem necessidade realmente de passar por aquilo, mas com o entendimento de que é para o nosso bem, e isto, né, isso fica tudo mais suave, realmente, mais fácil, né, quando a gente crê, quando a gente tem fé em Jesus, que a gente sabe que não desampara, que está sempre próximo da gente, né, então, eu acho que tudo realmente fica com um peso muito leve, né, não fica uma coisa assim, sobrecarregada, né, pesadona, vamos dizer assim, né. Eu acho que esse jugo de Jesus é isso que ele mostra para a gente nessa passagem. É exatamente quando a gente sofre alguma dor, né, alguma perda ou algum ente querido doente, né, passando por aqueles momentos nos hospitais, aquele momento difícil. Se a gente tem essa fé, se a gente tem esse sentimento, né, de que Cristo vai estar com a gente ali, né, então isso vai ficar mais fácil, né. No primeiro momento do choque, às vezes é muito difícil, mas conforme a gente vai amadurecendo a ideia, aceitando, entendendo, né, pedindo oração, né, com oração, pedindo para outras pessoas também ajudarem a gente nesse entendimento, vai ficando mais fácil, né? E esse é o caminho, né? Sim, é isso. Bom, agora é o item 3, agora é o Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode perceber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o
o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. João, né, 15, 16, 14 a 15, a 17, 26. Bom, aqui vamos falar sobre uma passagem que Cristo deixou, né, para a gente, dizendo que nos enviaria um Consolador prometido no futuro. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, né, sobre o que seria, né, esse Consolador. Consolador deriva da palavra parakletos, né, é uma palavra grega, que significa estar ao lado de, né, não sei nem se eu coloquei da forma certa ali, porque eu fiz a minha apresentação meio correndo, estar ao lado de, né, estar ao lado de Cristo. Então, o Consolador vem estar ao lado de Cristo. De duas formas. Jesus, ele ficou, ao passar do tempo, esquecido, né? A gente, conforme a humanidade foi trazendo crenças e religiões, dogmas, né? Chegou uma fase que isso já não poderia mais consolar os aflitos, principalmente. Aquelas pessoas que passavam por dificuldades, elas não mais eram consoladas, porque só existia um céu e um inferno. Existia também um paradigma onde as pessoas que você perdia, quando você perdia os entes queridos, aqueles paradigmas onde você nunca mais ia encontrar um filho amado que se partiu, ou uma mãe, ou um irmão. Então, aquilo começou, as pessoas começaram a ficar mais descrentes. Então, a partir do século XIX, né, vem a Revolução Industrial, mas uma revolução, um avanço da ciência, da tecnologia. A humanidade começa a avançar a partir daí, quando Allan Kardec traz a mensagem do Espiritismo, que seria o Consolador Prometido. Então, esse Consolador Prometido, ele é uma fusão entre a religião que ficou esquecida, então a gente começa a resgatar o Cristo, que a gente acaba deixando ele lá na cruz, né, com os paradigmas, as religiões que nós fomos criando ao longo dos anos, do passar do tempo, né, então a gente deixou Cristo lá na cruz, sendo que Cristo estava vivo nos nossos corações, trabalhando com a gente, enviando os seus mensageiros, né, para que continuasse com a gente, né, e vem o Espiritismo, que é esse consolo que a gente, né, passa a ter um outro entendimento. Por que eu tenho aquele sofrimento? Por que meu ente querido partiu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Então, a partir desse momento, o Consolador nos traz essa mensagem, esse resgate, né, dessa verdade. E somente a partir do século XIX, pois nós estávamos preparados e ainda algumas pessoas em algumas religiões, muitos devem ter familiares que ainda são fechados para essa mensagem, né, do Espiritismo, desse Consolador, desse consolo, dessa explicação que só o Espiritismo nos traz, né, com da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sou assim, por que das diferenças sociais, por que das diferenças em vários aspectos. Então, ela começa a nos consolar. Então, ao mesmo tempo que o Espiritismo nos consola, ele começa também a abrir a mente para novos horizontes. Então, assim, é aquela mensagem: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente conhece certas verdades, nós passamos a também nos cobrar mais, né? Então, a partir do momento que você sabe, porque ser espírita não é fácil, ser espírita é você se cobrar a cada momento, a mudança, você sempre tem que estar
evoluindo, seja no campo espiritual, emocional, profissional. Então, você tem as suas obrigações para uma evolução, para um impulsionamento da humanidade. Bom, então é isso aí. Nesse item 4, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho interessante, Danuta, que assim, quando você fala do jugo, né, daquela que era uma peça de madeira, né, que você atrelava a um boi, se a gente pensar de forma mais prática, né, para puxar um arado, por exemplo, ou para puxar uma carroça, ficava muito difícil para você fazer isso com os animais, porque onde é que você ia amarrar, né? Como que você ia fazer para que os animais tracionassem aquela peça que está atrás, né? Então, se você pensar no jugo colocado sobre a cabeça do animal, ele serve para você não só para puxar o fardo, né? Puxar a carroça ou puxar o arado, mas também para fazer um equilíbrio daquela carga que está lá atrás. Para que aquilo seja distribuído de uma forma uniforme que não canse tanto o animal ao fazer a tração daquela carga. E aí junta isso com essa questão do Consolador prometido. Você usou uma palavra aí que eu achei bem interessante, né? Ele traz um alívio, né? Porque por mais que seja leve o jugo do animal, né? Falando especificamente do animal, por mais que seja leve, com certeza chega um momento que acaba incomodando, né? Aquela peça de madeira no corpo do animal, ele puxando, tem uma hora que acaba incomodando. Então, e aí entra a questão do Consolador, que vem como um alívio, né? Se a gente trouxer isso para as nossas experiências, para tudo aquilo que nós precisamos fazer, se encaixa direitinho, né? Porque a partir do momento que você tenta resolver uma situação sem o conhecimento da causa, sem ter essas duas coisas, sem ter o amor, sem ter a caridade junto com você, aonde que você vai atrelar o perdão ao inimigo ou reconciliação com o inimigo? Acaba ficando uma coisa meio desequilibrada. Então essa questão do amor e da caridade, ela vem para dar uma equilibrada. E aí, de tanto insistir, né, nós passamos como é que é? Nós deixamos Cristo lá na cruz, lá no começo dos tempos, passamos 19 séculos, 18 séculos com ele pendurado lá, tentando puxar uma canga, um jugo. E de repente isso cansa, né? Sem saber para onde está indo. E aí o Espiritismo, com as suas explicações, acaba sendo esse alívio dessa carga que a gente tem que trazer, tem que resolver e não consegue levar. Então, muito legal. Eu gostei muito dessa analogia que você fez. Então, é muito novo para mim, né? Mas eu busquei lá no livro da Gênesis, né? Depois, quem quiser ir mais a fundo do estudo, no livro da Gênesis, o capítulo 1, especificamente a partir do item 26, ele fala basicamente sobre o Consolador. Ele vai do item 26 ao item 40, toda a explicação desse processo, né, de entendimento, porque aqui no Evangelho ele vai nos dar uma visão mais rápida, né, mas ali ele vai dar um entendimento mais amplo. Então, assim, eu tirei meio que dali, daqui, fui pegando em alguns livros e fiz uma mistura do que eu entendi, mas eu achei bem interessante essa analogia, porque é exatamente isso, né? Ele nos impõe, né, a sua lei, que é a lei do amor e a caridade. Então, para que a gente para que nós nos aliviaremos, para que para nos aliviar das nossas dores, nossos sofrimentos, então a gente tem que fazer como arado, né? Seguir a sua lei, que é o seu jugo, né? Bom, vamos ver aqui. Claudete está aí? Claudete está aí hoje? Vocês estão me ouvindo? Ela me achou. Toma, amiga, tô te ouvindo. Lê pra gente o item 4, por favor, Claudete. Peraí que eu tô no celular, deixa eu aumentar aqui. Leio, peraí, deixa eu aumentar. Tá, 4. Jesus promete outro consolador.
É o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece, pois não está suficientemente maduro para compreendê-lo. E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar, o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Bom, o que veio depois? Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bom, nessa parte que ele fala, né, do que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, ele já vai entrar na questão daqueles que acreditam, né, que já têm um entendimento para acreditar nisso, né, porque como vão ouvir que existe, né, no Espiritismo esse consolo, aqueles que não acreditam, né, então, aqueles que ainda não estão preparados, ainda não vão conseguir ouvir esse consolo. E não vão saber por que sofrem, né? Eles não vão ter esse entendimento do por que eu sofro, por que eu passo por determinada situação. E bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Alguma pergunta? Mas esse Espírito da verdade que ele fala que viria mais tarde, seriam os ensinamentos de Kardec, né? A doutrina espírita. Exato. Que ele deixou, o legado todo que ele deixou para nós, né? Exatamente. Me corrijam se eu estiver errado. Cadê os mestres? Mestres. Bom, agora, no item 5, agora vai entrar as explicações do advento do Espírito de verdade, né? São as manifestações através de Allan Kardec, né? E ali ele vai começar a nos passar as mensagens, né? Sobre o Espiritismo, sobre os entendimentos, sobre, né, o Deus, né? Que era aquele Deus que nós víamos anteriormente, que era aquele Deus que punia, que castigava, aquele Deus que nos impelia, que nos fazia sofrer. Então, a partir desse entendimento, a gente começa a abrir os horizontes para entender que Deus é inteligência, além de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele é bom, ele é justo, ele é grande, e não é por ele que a gente sofre. Então, a gente começa a entender que os nossos sofrimentos é para a nossa evolução, né? Para nosso impulsionamento da humanidade também. Então, ele vai dizer aqui no item 5, né, que entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador liguei os feixes o bem esparso pela humanidade, e disse, vim a mim, todos vós que sofreis. Então, esse entendimento de um Deus, né, justo e bom, que a gente passa a entender a partir desse momento, quando ele faz essa revelação, que já não é mais aquele Deus, né, aquele Deus que a gente via lá nos nossos ancestrais, ensinava que Deus era como se fosse um senhorzinho que ficava lá com o cajado, né, e impondo, né, os sofrimentos. Então, a gente passa a entender que os sofrimentos não são por conta de um Deus ruim, né, e sim pela nossa própria evolução mesmo, né, que a gente tem a cada instante, né, a cada como que eu posso dizer, a cada ciclo, né, que a gente vai ter um impulsionamento, seja através do sofrimento, seja através dos reversos financeiros,
para que a gente consiga evoluir e melhorar, né, nosso espírito, né? Danuta. Olá, Sérgio. Eu não devia falar, mas eu vou falar. Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? Porque essa é uma das polêmicas aí do Espiritismo, porque ninguém chega a uma conclusão. Se ele é Jesus, se é outro Espírito, porque tem hora que as palavras dele, né, da forma de colocada, ele fala como se fosse Jesus. Sim. Mas também Jesus não teria sentido falar, eu vou mandar um consolador, vou mandar o Espírito de verdade. Ele poderia dizer, simplesmente eu volto mais tarde, então eu vou falar melhor o que eu não pude falar para vocês. Então, essa é uma das polêmicas aí. Eu cheguei a questionar alguns de nossos mestres, né, do SEAC, alguns, um pouco antes eu pensei em não entrar nesse assunto, mas como você puxou, né, a Carmen deu a explicação que mais foi de encontro com aquilo que eu tinha lido, né, até passei depois a mensagem para ela. Realmente, em alguns campos, ele coloca, eu não sei o que, então ele deixa claro ser Jesus. Porém, em outras frases, a gente vê que ele talvez não seria ele, e talvez teria outros espíritos de luz, né, espíritos já bem evoluídos, falanges de espíritos de luz, e pleiades de espíritos que foram marcados na época filosofia, filósofos muito conhecidos, e Platão, Sócrates e outros, né? Mas é tudo especulação, nós não temos ainda essa revelação, talvez porque ainda não estejamos, né, com entendimento para isso, né? Talvez nós ainda pode causar muita polêmica, né, sobre esse assunto, porque se a gente colocar em outras doutrinas, eles tinham uma trindade, né, que era Cristo, Deus e o Espírito Santo, né, o que para a gente já não é da mesma forma, a nossa visão não é essa. E agora, quanto ao Espírito da verdade, eu acredito que talvez ainda nós não estejamos, né, 100% certos. O que intriga é que, por que deixar algo no ar assim? Não seria muito mais fácil abrir, falar claramente, vou mandar fulano de tal, ou eu virei mais tarde. Mas eu ontem tinha um seminário com o Haroldo, acho que foi até você que passou para a gente, uma live, né? Aí perguntaram exatamente isso para ele, ele falou, não, eu não vou entrar nessa dividida, não. Eu sei, para mim eu tenho o que eu acho que é a verdade. Mas porque ele foi muito criticado. Foi, né? Ele foi um dos que, né, colocaram a questão de que seria Jesus. Eu vou de encontro com ele pelo entendimento de algumas falas, né? Porque daí ele fala assim, Espírito da verdade, eu não sei o que, daí ele fala como Cristo. Então, fica subentendido. Até na internet, quando a gente pesquisa, puxei lá algumas frases onde ele fala como se fosse o Cristo. Mas eu acho que seria esses dois, né, itens, né? Seria essas duas possibilidades, né, de ser Cristo junto com a falange. Então, em algumas situações, eles falaram que a mensagem era passada por João, e a maioria dos itens no Evangelho de João, né, ele coloca essas revelações. Então, poderia ser um interlocutor de Cristo, né? Então, teve vários entendimentos que eu tive pesquisando sobre esse tema, e ficou bem polêmico mesmo. Até para mim ficou muito subentendido. Já que eu falei, eu vou dizer a forma que eu entendo, né? Eu entendo que Jesus, para nós, é o Espírito Supremo de Deus e Deus dele. Não significa que não tenha outros no nível dele, trabalhando no universo todo, né? Na condição aí todo desse universo e dos seres criados. Eu entendo que Jesus, se ele fala que vai mandar alguém, primeiro, ele não precisa ele pessoalmente vir. Então, ele iniciou um trabalho que ele completou quando ele veio aqui para a Terra e nasceu aqui, né? Encarnou aqui.
Ele veio, fez tudo isso e foi para outros trabalhos. Mas ele tinha que mandar alguém que tivesse uma qualidade quase igual a dele, né? Eu não acredito que seja igual. Mas tem espíritos evoluídos aí que chegaria a ponto de trazer para a gente o complemento da informação dele, sem que necessariamente tivesse que ser ele. Então, esse espírito da verdade, pelo jeito que ele fala ali, os espíritos, vamos chamar assim, puros, eles têm o mesmo pensamento, eles têm a mesma compreensão de tudo. Então, se o espírito da verdade vem e fala dessa maneira, não é Jesus, mas é o pensamento de Jesus exposto ali na fala dele, né? Então, fiquei com esse entendimento, e como o Haroldo diz, olha, não vou entrar nessa dividida porque isso é secundário, também não importa muito. O que importa é o que está sendo trazido como informação que é necessária para a nossa evolução. Quem trouxe, quem não trouxe, também é irrelevante, né? Não é tão importante. Eu ia comentar justamente isso, Serginho, porque na maior parte do livro dos Espíritos, ou do Evangelho nem tanto, mas no livro dos Espíritos, tem muita passagem, né? Muita mensagem que vem do outro lado, que assina assim, um irmão, um amigo, um vizinho, um primo, um cachorro, um papagaio, um periquito, quer dizer, não importa o nome de quem está por trás, né? Que é justamente para dar atenção ao conteúdo, né? Refazendo a frase aí. Aqueles que tiveram ouvidos de ouvir, que ouçam, né? Então, ou seja, pense, né? Analise aquilo. Se você está em busca, fatalmente você vai analisar e vai chegar a uma conclusão. Não importa muito quem falou. Até mesmo porque aquilo que a gente vem falando, que talvez a gente não esteja ainda, né, maduros o suficiente para receber essa mensagem, né? De quem seria o Espírito da Verdade. Eu tenho certeza que é alguém de Júpiter, né? Mas eu não queria falar nada. Mas isso que o Sérgio falou também é muito interessante, porque se a gente se liga no nível de pensamento, né, o nível de pensamento daqueles mensageiros estava bem próximos ao Cristo, né? Sim. Então, isso é bem interessante. Vamos lá, então. Bom, item 8 agora. Item 8 não, desculpa. Item 6, 7. Peraí que eu me perdi aqui. Vinde a mim todos vós que sofreis, certo? Então tá, item 6, então. Item 6, Luiz tá aí? Luiz, lê para nós o item 6, por favor. Luiz, tá com o microfone desligado, Luiz? você tá falando. Perdão. Tô aqui. Acordei, né? Perdão, eu esqueci. Imagina. Vamos lá. E lê pra gente, por favor, o item 6. Sim. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então, um dos aspectos primordial que o Kardec destaca é a consolação que ele previa, né? Ele previa que a gente ia precisar dessa consolação, que os homens teriam necessidade dessa consolação, porque exatamente aquilo que eu falei, não acharíamos na nossa crença, nas nossas crenças antigas, né? Então, essa consolação seria a necessidade que nós teríamos, né? E ali apresentaria uma possibilidade de que não existiria mais uma separação eterna, né? E irrevogável daqueles que nós amamos, né? Então, ali ele vem nos mostrar, nos trazer isso, né?
essa consolação. Bom, alguma pergunta em relação a isso? Acho interessante a questão dos pobres deserdados. Quem são os pobres deserdados a que ele se refere? Por que deserdados? Bom, os pobres deserdados, eu acho que... Difícil, hein? Difícil essa pergunta, não tinha pensado nisso. Eu gosto de causar, né? Você não pensou, eu acho que, assim, na verdade, a consolação, esses pobres deserdados, né, que a gente achava, tipo assim, que existia uma diferença de, vamos supor, a gente se culpava muito, né, por que eu não tenho determinadas coisas, né, que a gente só vê o lado material, né, da vida, né, a gente só olha por esse lado, né, o lado de ser mais pobre, porque um é mais pobre, porque o outro é mais rico, porque um tem porque uns são mais felizes, outros menos felizes, né? Então, eu acho que é isso que ele vem nos dizer, né? Que essa consolação é a necessidade desses que são pobres e deserdados, né? E que a gente vem, a partir desse momento, entender, né? Com o Consolador prometido. Que, na verdade, nós não somos pobres e deserdados, mas cada um na sua prova e no seu nível de evolução. Né? Então, acaba que sendo nós todos os pobres deserdados. Sim. Acaba que sendo nós todos, realmente. Sim. Viu, Danuta? Vou dar um pitaco nisso aí. A ideia que eu faço dessa coisa é que o Espiritismo veio, na realidade, adicionar responsabilidade a cada um. Então, os deserdados aí significa o quê? Eles estavam perdidos. Eles não tinham, não conseguiram aprender aquilo que era necessário de se encontrar como responsáveis pelos seus caminhos. Já que a gente tinha livre-arbítrio e tudo mais, automaticamente nós somos responsáveis por tudo aquilo que está se passando. Então, ele fala, né? Aqui, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Se a prova está difícil, quanto mais resignado você for e aceitar aquilo como um desafio, como um estímulo de melhora, com certeza vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil, vai ser a consolação que ele está colocando, certo? Então, Baga, acaba caindo nisso também, né? Trazendo para os tempos nossos, é gente, é tudo nós. Com certeza. Que temos aflições, que temos angústias, né? É nós. Né? Não deixa de ser também, eu penso, né? Que é um consolo para todos nós, realmente, né? Eu pensei nos ignorantes, que acaba caindo no que o Baga falou também, né? Os deserdados são os ignorantes, porque dos ignorantes você não pode cobrar responsabilidades, mas a partir do momento que você dá o ensinamento, dá a instrução, evidentemente vem a conta para pagar, né? Aquele que sabe tem a responsabilidade sobre os seus atos a partir daquele momento. Por essa ótica, também. É aquilo que eu falei. Conheceis a verdade vos libertará. Porém, você conhece a verdade, ela te abre um horizonte, né? Você tem uma nova responsabilidade a partir do momento que você abre o horizonte. Aqueles que ainda estão na ignorância, nas dificuldades, ainda caminhando, né, para esse entendimento no caso do espiritismo, eu vejo assim muitas pessoas queridas, assim, familiares, até que eles não se abrem para uma comunicação aberta, mesmo que seja, eles vêm me perguntar as coisas para debochar, mas não para entender realmente. Então, na hora que eu pergunto, mas da onde vêm certas coisas? Eles não têm explicação para dar, você entendeu? É aquilo, uma religião não é melhor que a outra, melhor é aquela que nos consola, que nos conforta, né?
Mas eu acho que a gente tem que estudar a doutrina espírita mesmo não sendo espírita, porque é um fundamento onde você passa a descobrir aquilo que da onde você vem para onde você vai e por que você está aqui. Aí quando a gente vê algumas pessoas que ainda não estão com a mente aberta ainda, não tem esse entendimento, então eles acabam precisando, né, como se eles ainda precisassem que Cristo estivesse lá na cruz, eles ainda precisassem de um demônio que os castigassem para eles não fazer errado, porque ou eu estou fazendo isso, ou eu estou me redimindo na igreja, ou eu estou fazendo, aí eu faço isso, eu me redimo na igreja. Então eles não acreditam que a gente pode, aos poucos, ir melhorando os vícios, as vicissitudes da vida, e aos poucos ir transformando isso. Uma hora eu luto para perder um peso, uma hora eu luto para não comer uma coisa que eu comia muito, então uma hora eu luto para me livrar do vício do cigarro. Então a gente vai passando por etapas na vida, vai nos chamando, nos convidando para evoluir. Mas eu vejo assim, tem muitas crenças onde a pessoa fala assim, eu não posso beber. Aí a pessoa vai para a igreja. Vai para a igreja, fica lá, não bebo, não chega quase caindo. Nossa, fiz errado, volta para a igreja. Então, ela não consegue ir aos poucos se desprendendo, ter um entendimento do que sabe, com um processo de ajuda, procurando ajuda, se melhorando. Então, a partir desse entendimento que tudo é culpa nossa, a gente passa a enxergar as coisas de uma outra forma. Danuta, tá cortando seu som. Tá cortando. Para mim, pelo menos, tá cortando seu som. Tá todo mundo ouvindo bem? Não, também ouvi umas falas. Cortou. Oi, Caio. Cortou. Uhum. Voltinho. Tá cortando. Volta. Oi. Cortou? Volta. Oi, Sérgio. Voltando no pobre deserdado. Se tem pobre deserdado, é que tem pobre que herdou alguma coisa. Perfeito. Senão não existiria o deserdado. Qual a diferença, então, de pobre deserdado e pobre que herdou alguma coisa? Né? Eu acho que o pobre de Jesus aqui, deserdado, não é nem o pobre de falta de carência, enfim. Não, é tem mais nada. um adjetivo aí, né? Que é pobre de espírito. Isso. É pobre de espírito também, né? Então, na verdade, os deserdados são todos esses que não exatamente. Colocado na terra porque... Eu acho que era mais ou menos isso que eu estava falando, cortou a ligação, a conexão. Então, por favor, fala então. Isso. Então, era justamente sobre isso, né? Sobre esse entendimento, né? Eu coloquei lá das pessoas que ainda têm uma certa crença e, por exemplo, eu dei o exemplo de uma pessoa que é viciada em bebida ou cigarro, então a pessoa vai lá, bebe, depois vai para a igreja. Então, eles ainda necessitam daquele Cristo preso na cruz e ainda preso na cruz ali, né, no momento da sua crucificação, e o demônio que o castigue. Então, quando o demônio vem, castiga, ele vai para a igreja, ele se redime. Depois ele volta, ele faz, então, assim, no item 6 mesmo, um pouco à frente, que eu não coloquei ali, mas ele fala que, tipo assim, ele coloca aqui, ó, trabalho, não. Aí ele fala que as almas estão esquecidas. Eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz. Sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Então, assim, cada um vai ter o seu momento, né, mas é nos nossos pensamentos, né, nos nossos pensamentos que ele cultiva as nossas almas, né, então... É a partir dali que vem a nossa evolução. Então, evolução para nosso entendimento, que nem o Sérgio falou, né, para os nossos pensamentos, e para a gente amadurecer e abrir os horizontes, né? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Eu acho que é bem isso. Acho que moralmente cada um está no grau evolutivo, né? E ele quis
destacar isso para aqueles que ainda não alcançaram o entendimento. Que ele fala, pode chorar, vocês serão consolados, mas que eles precisam chorar para aprender na dor, né? Porque muitos só aprendem na dor, não aprendem com amor. Eu entendi isso, que é a evolução moral de cada um, né? Cada um no seu grau. Sim. Então, o Espírito da Verdade, mais uma mensagem, né, que ele passa aqui, no item 7, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e serei aliviado e consolado. Não procureis aluares a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-los. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas, quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratique sua divina lei. Amai, orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Aqui ele está dizendo que não adianta a gente procurar em outro lugar, né? Não existe outro lugar onde a gente vai encontrar força e consolação, a não ser nas leis divinas, né? De amor e de caridade, como no jugo leve, né? Que a gente falou no início. Alguma dúvida? Então, todo mundo quietinho hoje. E tem 8. Eu estou recebendo, desculpa te interromper, Danuta, eu estou recebendo uma mensagem aqui que essa conexão, que essa sessão nossa vai ser cortada. Eu também. Eu também, eu ia até perguntar. Vamos voltar, não? Entra de novo. Isso aqui que aconteceu. Estamos aqui. Conseguimos! Conseguimos, de volta à Terra. Ô, Danuta, enquanto o pessoal está entrando, deixa eu falar uma coisa. Eu estou fazendo... Voltamos. Posso falar uma coisa? Pode. Eu estou fazendo um estudo do livro do Eurípides Barçanufo, aos sábados, Causi, o que é a evangelização de espíritos.
E ele fala que quando ele foi fundar o primeiro colégio de Allan Kardec, que ele teve muita dificuldade para introduzir a pedagogia do amor, ele fala assim, este trabalho fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade, que essa equipe do Espírito de Verdade que auxiliou a implantação de tudo isso. Então, eu entendo que esse Espírito de Verdade é uma equipe bem evoluída, que nós não sabemos os nomes, como o Sérgio falou, e como a Carmen falou, que auxilia em vários trabalhos, em várias etapas da evangelização. Porque esse livro é voltado à evangelização de espíritos para a pedagogia, né? É isso que eu queria contribuir. Pode continuar, Danuta. Tem uma parte aqui. Ai, meu microfone estava desligado. Danuta, compartilha. Tem uma parte aqui. Tá, estou compartilhando aqui já. No livro A Gênese, que ele fala justamente sobre isso. Eu vou falar agora no final, que agora é o último item, né? Que já estamos quase no final, eu vou falar sobre ele. Vou comentar sobre esse trechinho que eu descrevi aqui para vocês. Mas fala justamente sobre isso que você falou, Claudete. Eu acho que é a explicação mais exata que a gente tem hoje, mais precisa sobre isso, né? Vamos lá, o Walter, me ajuda aqui. Estou entrando aqui no computador. Tá. Agora acho que ele vai pedir aí para você me aceitar, veja aí. Eu mandei um novo link, tá? Aí entrou. Carmen, deixa seu microfone desligado, meu bem. Tá muito barulho. Ah, não vi que tava ligado. Danuta, fecha o microfone do celular. Lá no celular, de novo. Pronto? Legal. Só compartilhar a tela. Só compartilhar, né? São os desafios dos novos tempos, pessoal. Bora lá, então. Compartilhar toda a tela, mas ele não deu aqui para mim ainda. Deixa eu ver, cancelar. Vou tentar de novo. Tela inteira. Quer compartilhar o conteúdo da sua tela? Compartilhar. Isso. Ocultar. Ai. Daqui a pouco eu aprendo. Tranquilo. Legal, subiu. Só para colocar em modo apresentação. E, como diz o cara lá da televisão, segue o jogo. E vamos embora. Vamos embora. Aí eu não vou ler tudo isso, não. Kelly, lê para nós o item 8. Calma, estava desligado aqui o microfone. Deus consola os humildes. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim, sim. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que as suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, a gente aqui vai nos dar um esclarecimento dessa
dessa fortificação que a gente vai colocando no nosso espírito a partir de cada sofrimento, né? A cada prova, né, superada, a gente vai ficando, é como se fosse não sei se vocês já viram, mas aqueles pilotos de helicóptero, eles passam por provas, né, de como eles vão agir em cada prova difícil que vier, né, no voo, né, então eles fazem um treinamento para todo tipo de prova, para eles terem que decolar na água, na terra, como que eles vão fazer esse resgate, como eles vão ajudar as pessoas, como eles vão estar, né, preparados para isso. Então, quando eles veem uma situação difícil, eles já estão preparados, porque conforme os treinamentos, né, as lutas, e a mesma coisa é a gente, né, conforme a gente vai tendo as nossas dificuldades, a gente vai se superando, né, a cada dificuldade a gente vai ficando mais fortalecido. Então, é isso que ele vem dizer aqui para a gente, que a gente vai a cada etapa cumprida, a cada passo que vamos dando, nós vamos ficando fortalecidos. Então, muitas vezes a gente vê um espírito ainda praticando certos delitos, certas coisas, e aquilo a gente olha para aquilo como um absurdo. Porém, a gente não vê a idade dessa alma, né? Quanto tempo essa alma ainda, né, tem a desenvolver. Talvez nós já tivemos muitas e muitas vidas à frente, né? E eles ainda estão engatinhando até chegar a esse ponto, se fortalecer, né? Então, é mais ou menos isso. Aí, agora, eu coloquei também aqui o item que a Claudete tinha dito, né? Que era um item que eu tirei do livro da Gênesis, né? Que ele coloca assim: poucas vezes buscamos realmente entender o que Jesus dizia e nos prometendo um consolador para o futuro, para quando estivéssemos mais maduros na grandeza dessa promessa. Que uma vez cumprida com o advento do Espírito de verdade e toda a falange que parou... Oi, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Eu estou. Eu estou. Toda a falange que amparou e ampara o Espírito de verdade na condução da humanidade na Terra. Então, ele vem nos dizer assim, é aquilo que o Walter falou, não importa quem veio trazer a mensagem, mas realmente o que essa mensagem vem nos dizer, né? Mas aqui ele deixa claro sobre essa falange de espíritos, né, que vem nos trazer essa mensagem. Então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Danuta, você pode voltar ao slide anterior um pouquinho, por favor? O penúltimo. Posso sim. Esse aí. Eu achei interessante esse capítulo todo que nós vimos aqui, que nós estudamos hoje, a chamada que nós recebemos para nos instruirmos. E nesse slide aí tem essa frase aí na quarta linha: possam todos os espíritos sofredores compreender, ao invés de reclamar. Então, para você compreender, você tem que se instruir, né? E acho que durante a noite, quem tem olhos quem tem olhos de ver, que veja; quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, né? Compreender, instruir, tudo voltado para a instrução. Eu achei interessante essa chamada, né? Essas chamadas subliminares que teve na coisa. Ou seja, saia da ignorância, né? Vamos sair da ignorância, deixemos de ser os pobres órfãos, né? Abandonados, e passemos a ser os senhores e donos do nosso destino. Acho que, para mim, pelo menos, ficou muito clara essa mensagem em tudo que foi lido hoje. Que bom. Espero que o pessoal tenha te ajudado aí. Danuta. Né? Oi, Danuta. Serginho. É só um complemento aí. Quando a gente entende todas essas mensagens do Espiritismo, nesse caso aqui do Espírito de Verdade, a gente chega numa conclusão muito lógica,
a que nós não podemos julgar ninguém. Porque nós não sabemos, como a Danuta falou, que tempo tem essa alma, se ela está mais atrasada, ela tem o direito de fazer aquilo que a ignorância manda, né? E a gente que já adiantou um pouquinho, nós olhamos aquilo e fazemos um julgamento. Então, quem é espírita, ele tem que tirar da vida dele, do comportamento, da conduta, o julgamento, qualquer julgamento que seja, né? É isso. Exatamente isso, Sérgio. Cada um no seu tempo. Concordo. Eu costumo comentar assim que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, guardando as devidas proporções, se todos nós, ou se algum de nós estivesse menos evoluído, não estaria aqui, estaria num planeta inferior, né? E se algum de nós estivesse mais evoluído, não estaria aqui também, estaria em Júpiter, sei lá, no planeta superior. Então, em maior ou menor grau, né, tá todo mundo ali, né? Né? Você pode se julgar aqui, mas você tá dentro da mesma faixa, não foge não, senão você não estaria aqui. Então acabamos sendo todos... Tá tudo assim, ó. Exatamente. Igualzinho, E é o coladinho ali. O sujo falando mal lavado, né? Olha lá o que ele verdade. fez, tá vendo? E o que você fez? Você não conta, não? Viu, Walter? Oi. Aquele negócio, não aponte o dedo, porque teria 3 dedos apontando para você. Eu acho que o meu caiu aqui. Exatamente. Danuta caiu mesmo. Agora voltou. Nossa, acho que eu caí. Você tá aqui. Dá uma caidinha aí. A sua apresentação caiu, mas se encerrou, né? Caiu a apresentação, mas você está falando aí. Então tá bom. Bom. Às vezes eu fico preocupada nessa turma toda que está conosco, se tem algumas pessoas que ainda não estão dentro de uma casa espírita, aí eles ficam ouvindo a gente falando todos esses ensinamentos, essa conduta tal, mas nós também estamos aprendendo ainda, estamos nessa evolução. E temos também nossas dificuldades, nossas mazelas, nossas doenças que vêm. Não é porque somos espíritas, estamos dentro de uma casa espírita, que está tudo perfeito. Todos nós estamos com essas provações, né? Principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando. Acho que eu caí aqui sem querer. Minha conexão ficou ruim. Não, você não caiu, não. Você tá pelo celular, Danuta. Pelo celular. Estamos te vendo e te ouvindo. Agora não estou mais. Legal. Claudete, nós te interrompemos. Não, deixa a Danuta continuar, é isso aí. Era só um complemento de tudo isso que nós estávamos falando enquanto aguardando a Danuta. Tá certo. Agora ela caiu de vez. E agora ela foi mesmo. Ela vai voltar só para encerrar, né? Ela deve estar voltando já. Vamos guardar só um minutinho ali. Ela está voltando. Voltou, Dan. Fica aí agora para nós encerrar. Voltei. Nossa, isso não vai cair mais para a gente encerrar. É a pré-estreia, né? Tudo acontece no dia que não é com você. Muitas emoções, Danuta. Já foi assim no serviço hoje. Tudo acontecendo para me montar a apresentação. O desafio é para ver se você tem a perseverança necessária para chegar até o fim. E passou. Né? Espero que tenha conseguido passar a mensagem para vocês, conforme o meu entendimento. Fiquei um pouco nervosa ainda, mas acho que é natural, né? Depois a gente vai... É aquilo que eu falei, quanto mais nervoso o apresentador, o expositor tá, mais vezes ele ganha para fazer durante o período, né? Que é para poder se desenvolver. Pode deixar. O trabalho, quando o trabalho nos vem, né? A gente tem que aceitar e abraçar. Isso aí. Viu, Danuta?
Você foi bem porque você disse que ficou um pouco nervosa. Se tivesse ficado muito nervosa, aí sim, né? Você ficou um pouquinho. Ainda bem. Eu já mandei mensagem para todo mundo hoje. Por favor, não falte hoje para vocês me ajudar. Mas na próxima pode faltar todo mundo. Vou fazer eu e o Valtinho, eu e o Valto só, tá? Para não ficar nervoso e nem passar por esses perrengues. Semana que vem teremos o nosso amigo Sérgio nos Oba! brindando aí com o capítulo 7, aqui se deve entender por pobres de espírito. Olha, ele já estava colando, por isso que ele falou de pobre de espírito hoje. Ele já estava Você dando viu, uma né? dica já. Estava dando uma entrada já. O primeiro pobre de espírito sou eu mesmo. Todos nós, né? Todos nós Sou o mesmo. maior deles. Quem não? Isso aí. Quem não? Gente, muito obrigado por vocês, né, terem me ouvido aí hoje. Um momentinho de vocês aí para ouvir. Agradeço também ao convite, né? Apesar do nervosismo, eu vou melhorar, prometo. Tá? Mas muito obrigado pelo convite, gratidão mesmo. Espero ter passado a mensagem para todos. Passou, Cida, muito bem passado, você pesquisou bacana, foi muito legal mesmo, viu? Tá de parabéns. Vai ter mais, viu, Obrigado, viu? Você já ouviu aquela piadinha? Antes a gente tava te contratando, agora você faz parte do time? Você já ouviu essa piadinha? Exatamente. É isso aí, parabéns. É que às vezes o tempo é muito curto, trabalho, correria, a gente não. Eu queria ter pesquisado mais, mas eu já venho de um tempo já pesquisando, então já venho tirando algumas dúvidas, mas eu fiquei um pouco nervosa na hora de soltar, principalmente no começo, depois foi melhorando. Normal, natural. Escolhe uma vítima, escolhe uma Elaine para fazer o fechamento. Elaine. Nossa, que coincidência! Tava pensando na Escolhe o Elaine, é bom, hein? Pode fechar? Por favor. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer, Senhor, esse momento tão ímpar, tão bom, tão gostoso de estudar suas lições com amigos, não é verdade? E agradecer mais uma noite, e que amanhã, Senhor, o Senhor continue nos abençoando, nos guiando e nos protegendo ao longo dessa caminhada da evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, entregue em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Beijinhos para todos. Beijo, gratidão, Danuta. Valeu, Cláudia. Boa noite aí. Obrigadão. Um abraço a todos, boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.